Bom dia. Bom dia aí, mais um dia. Hoje é 5 de abril de 2026. O nosso tema, autoridade que vem do alto, e vamos usar no nosso devocional Palavras Rema, do nosso apóstolo Edmilson Oliveira. Hoje nós vamos fazer a leitura do segundo livro de Reis, capítulo 1 a 3. Hoje o Senhor quer nos lembrar que algo muito importante. A verdadeira força não vem da aparência, não vem do cargo, não vem do grito e nem da força humana. Ela vem de uma vida que anda com Deus. Muitas vezes a gente quer ser reconhecido, mas Deus procura quem decide permanecer perto dele. No fim das contas, o que sustenta a vida não é falar alto, mas andar com Deus. Sim, andar com Deus. E já que nós estamos andando com Deus, antes de entrarmos na leitura de hoje, vamos aquietar o nosso coração, vamos pedir a direção ao Pai, que Ele nos ensine hoje a viver perto dEle, porque é daí, com certeza, que vem a força que realmente permanece. Então, para aqueles que puderem fechar os olhos, nesse momento da nossa oração de abertura, Pai, eu venho em nome do Teu Filho amado Jesus, que nesse dia, Pai, primeiramente agradecendo por mais esta manhã, obrigado pelo fôlego de vida, pela oportunidade de começar o dia na tua presença e pela tua misericórdia que se renova mais uma vez sobre nós, Pai. Senhor, fala conosco nesta manhã, tira de nós toda a confiança na força humana, toda a pressa, todo orgulho e toda a ilusão de que conseguimos caminhar bem longe da tua direção. Ensina-nos a depender de ti, Pai. Ensina-nos a ouvir tua voz. Ensina-nos a permanecer perto de ti. Que a tua palavra nesta manhã nos fortaleça, nos alinhe e nos mostre que a verdadeira firmeza da vida vem de quem anda contigo, Pai. Por isso, mais uma vez, eu agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos lá, já que nós fizemos, e é isso, é muito importante ter a oração inicial é a oração que nos fortalece, que nos dá a direção para que possamos seguir em frente. E vamos seguir em frente, sim. Vamos seguir em frente buscando essa direção do Pai. Vamos lá. Hoje, como eu comentei, nós vamos falar sobre a autoridade que vem do alto. Mais uma vez, a leitura do devocional, a preparação do material me ajudou, sim, a refletir sobre várias situações, sobre situações passadas, situações presentes e uma análise de algumas prováveis ou possíveis situações do futuro, porque o futuro a Deus pertence. Mas o texto de hoje vai nos mostrar que não é a força humana que sustenta a vida. O que sustenta uma pessoa de verdade é andar perto de Deus. Vamos agora para a leitura do primeiro bloco do nosso devocional. O primeiro bloco fala o seguinte: os capítulos 1 a 3 do segundo livro de Reis marcam uma nova fase na história de Israel. O rei Acasias, sucessor de Acabe, começa seu reinado seguindo os mesmos passos de rebeldia. Ao se ferir gravemente, em vez de buscar ao Senhor, envia mensageiros para consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom. Elias intercepta os mensageiros e anuncia o juízo de Deus. A resposta divina é direta: Deus não aceita ser substituído. Deus não aceita ser substituído. Pessoal, nessa leitura do texto, ou do primeiro bloco do nosso devocional, o texto mostra Acasias se ferindo. E em vez de buscar ao Senhor, ele via mensageiro para consultar Baal-Zebub, que era o deus de Ecrom. O que isso pode trazer para nós, uma
fazendo uma análise simples do que nós vimos. O primeiro ponto do texto é muito claro. Quando chega a hora da dor, do medo ou da incerteza, para onde o nosso coração corre? Acasias estava ferido, mas em vez de buscar a Deus, buscou uma fonte errada. Sim, buscou uma fonte errada. Esse foi o erro central. O problema não foi apenas estar machucado. O problema foi não correr para o lugar certo. Isso ainda acontece hoje. Hoje, sim, estamos em 2026. Às vezes, a pessoa não troca Deus por um ídolo visível, mas troca pela pressa, pela ansiedade, pela opinião dos outros ou pela vontade de resolver tudo do seu jeito. Com base nessa análise, pessoal, o que é que nós podemos ter como um pensamento? Porque antes de pensar em força, firmeza ou direção, o texto manda olhar para a fonte. Como? Vamos olhar aqui o nosso quadro de confronto, no qual eu procuro compartilhar com vocês que seria um pensamento errado. Achar que em momentos difíceis possamos buscar ou podemos buscar qualquer direção e depois só pedir para Deus abençoar. É reflexão em algumas ações que nós tivemos ao longo da nossa vida, ou que nós podemos até estar fazendo nesse momento. Fazer algo em momentos difíceis, buscar uma solução sem primeiro compartilhar com Deus. E aí, depois do fato ocorrido, aí sim buscar a bênção de Pai para podermos ultrapassar esse desafio. Isso é importante, porque se eu trago para vocês um exemplo de um pensamento errado, eu trago para vocês também, eu compartilho com vocês aquilo que, na minha visão, seria um pensamento certo. Entender que quando a vida aperta, a primeira voz que precisamos buscar é a voz de Deus. Sim, trago um exemplo para fixar melhor essa colocação. É como alguém que, diante de um problema, já começa a agir no impulso, ouvir todo mundo, se encher de medo e decidir correndo, sem primeiro parar para orar e pedir direção ao Senhor. Pessoal, isso é importante quando nós fazemos essa reflexão, porque o certo, ou o pensamento certo, diria o seguinte: Senhor, antes de qualquer decisão, eu quero buscar a tua direção. Eu tenho compartilhado com vocês, no nosso devocional, essa linha ou esse quadro de confronto, para que eu possa compartilhar o que, na minha visão, são pensamentos errados, são pensamentos certos, mas principalmente que nós usamos a palavra, a voz, para decretar o que nós queremos para a nossa vida em companhia do Pai. Então, por isso que eu quis trazer que o pensamento certo seria dizer exatamente isso: Senhor, antes de qualquer decisão, eu quero buscar a tua direção. Então, no momento que você sentir uma situação difícil, uma situação que busque sim a palavra, busque ao Pai, mas fale dessa forma, ou semelhante a isso. Porque se nós analisarmos situações semelhantes a essas, o que é que nós podemos nos confrontar? Eu coloquei aqui, quando a vida nos aperta, nós corremos primeiro para Deus ou para aquilo que parece mais rápido? É um momento de reflexão. E reflexão para depois, pessoal, nós temos ações ou ação para fazermos de acordo com a direção do Pai. Bom, vamos agora para o bloco 2. Bloco 2 começa assim. Em seguida, Acasias envia tropas para prender Elias. Por duas vezes o profeta é confrontado, e duas vezes o fogo do céu desce e consome os soldados. A terceira tropa se aproxima com humildade, e então Elias desce para entregar a mensagem. Isso mostra que não é a força que dobra a autoridade espiritual, é a reverência ao Deus que dá essa autoridade. No capítulo 2 do segundo livro de Reis,
Eliseu recebe a unção dobrada ao acompanhar Elias até o fim. Sim, Elias até o fim. Quando Elias é levado ao céu em um redemoinho, o manto cai sobre Eliseu. Ao tocar as águas do Jordão com aquele manto, Eliseu clama: Onde está o Senhor, Deus de Elias? E o rio se abre. Não era o manto que tinha poder, mas a presença do Deus que permanece com seus servos. Olha, essa passagem também me fez refletir e eu vou compartilhar com vocês porque é um texto muito forte. Ou seja, quando Elias é levado ao céu em redemoinho e Eliseu, ao receber a capa, essa capa tocando no Rio Jordão, como nós colocamos aqui, nós vemos o poder não da capa, e sim da presença do Pai. Porque o texto nos mostra algo muito importante. Não é no grito, não é na imposição, não é na força humana que as coisas do alto se resolvem. Duas tropas chegam com postura de força, mas a terceira chega com humildade. E é justamente aí que o caminho se abre. Isso nos ensina que Deus não se move pela arrogância. O ambiente onde a graça de Deus encontra espaço é o da humildade. Sim, humildade. Porque o ponto natural, quando nós nos deparamos com uma situação semelhante a essa que Eliseu viveu, é a questão da humildade. E não é necessariamente a falta de resposta. Nós temos atitudes, em algumas vezes até de excesso de dureza no nosso coração. Por exemplo, trazendo aqui agora novamente o nosso quadro de confronto. O que eu vejo como atitude errada, em situações semelhantes a essa escrita ou descrita aqui no nosso devocional, foi querer resolver tudo na imposição, na dureza ou no controle. Se nós temos essa atitude errada, na minha visão, nós temos uma atitude certa, que é aprender que há situações que só se abrem quando o coração se humilha diante de Deus. Sim, vou trazer um exemplo que para mim fixa muito bem isso que nós estamos falando agora. É como alguém que pensa que para resolver um conflito em casa, no trabalho ou em qualquer relacionamento, precisa endurecer mais, pressionar mais e mostrar mais força. Mas muitas vezes o que faltava não era pressão, era humildade. Sim, humildade, porque quando nós temos humildade, a atitude certa diria o seguinte: Pai, tira de mim a dureza e me ensina a andar em humildade diante de ti. Por quê, pessoal? Fazendo dessa forma, nós podemos nos confrontar e fazermos essa pergunta: nas lutas da vida, nós temos tentado vencer pela força do nosso jeito ou pela humildade diante de Deus? É um momento também de reflexão. Porque refletindo, nós podemos ir agora para a leitura do bloco 3. E o bloco 3 começa o seguinte: Por fim, no capítulo 3, Eliseu é usado para revelar a vitória de Israel sobre Moabe, mostrando que Deus continua agindo, levantando novos instrumentos para cumprir seus planos. A autoridade espiritual não é algo que se conquista por mérito humano, mas algo concedido a quem anda com Deus em obediência e fé. Eliseu não buscou grandeza, buscou permanecer ao lado do homem de Deus e, acima de tudo, na presença do próprio Deus. Sim, com a partida de Elias e Eliseu assumindo esse papel, ele realmente teve essa atitude de humildade. Porque esse trecho aí, o trecho 3, até trazendo para a nossa reflexão e nossa análise, é muito bonito, porque ele mostra que não era o manto em si que fazia a diferença, não era o manto de Elias que fazia a diferença. O ponto central era a presença de Deus com Eliseu. Sim, a presença de Deus com Eliseu.
Eliseu não buscou destaque, ele não buscou grandeza para si, ele buscou permanecer. E quem permanece com Deus aprende que a força da vida não está na aparência, mas na comunhão com o Senhor. Porque, pessoal, isso fala muito conosco no dia de hoje. Porque às vezes nós queremos o resultado de uma vida com Deus, mas não queremos cultivar a vida com Ele. E é importante refletir, né? Porque eu tenho analisado e tenho buscado que quando nós compartilhamos algo com o Pai, é porque nós fazemos parte desse processo. Não é só pedir ao Pai, porque pedir dá um sentimento ou dá um cenário que nós temos que aguardar algo. Mas quando nós compartilhamos com o Pai, eu entendo que o cenário é de estar presente junto dele. E é isso que o texto de hoje fala. É permanecer com a presença do Pai. Porque antes de existir manifestação, existiu permanência. Antes de existir resposta visível, existiu caminhar com Deus. E como os nossos pensamentos trabalham nessa situação? Vamos olhar aqui dentro do nosso quadro do confronto. O nosso pensamento, ou pensamento errado, seria querer firmeza, direção e fruto sem cultivar a intimidade com Deus. Pessoal, minha opinião, nenhum crescimento é sólido quando ele está distante do Pai. Que tudo que você queira fazer na tua vida ou na sua vida, buscando sim a evolução, o crescimento, a prosperidade, compartilhe com o Pai, porque com certeza esse crescimento é sólido. Porque é só olhar o que eu entendo como pensamento certo, entender que quem anda com Deus no secreto é sustentado por Ele também no público. Sim, você não precisa declarar, você não precisa aparecer. Seja humilde, esteja com o Pai, que tudo ao seu redor vai ser resolvido, tudo vai ser prosperado. Porque olha só um exemplo que eu coloquei aqui. Eu gostei desse exemplo porque é como alguém que quer ter paz, discernimento e palavra certa nas horas difíceis, mas não separa tempo para orar, meditar na palavra e permanecer na presença de Deus. O nosso cotidiano, a nossa rotina, sim, ela é corrida, ela é cansativa, mas pessoal, é só olhar o que nós estamos fazendo aqui, tirando 30 minutos diário logo ao amanhecer e ter essa conversa com o Pai, de falar com Ele, de buscar a direção, de prostrar à frente dele, pedindo perdão pelos atos cometidos, pelos atos que nós mostramos a nossa fraqueza, mas também mostrando para Ele que algumas direções que Ele está colocando nós estamos fazendo. E é importante fazer isso, porque eu poderia dizer para vocês o seguinte: o pensamento certo nessa situação tem que dizer: Senhor, eu não quero apenas resultados, eu quero aprender a permanecer contigo. Eu ainda colocaria mais uma frase: independente da circunstância, independente de tudo aquilo que eu tenho vivido, eu quero aprender e permanecer contigo, Pai. Porque isso é importante para nós analisarmos e refletirmos. Nós só queremos só os frutos de uma vida com Deus ou queremos de fato andar com Ele? Porque algumas vezes nós nos colocamos no sentido de buscar prosperidade, buscar resultados, mas a contrapartida nós estamos fazendo, nós estamos compartilhando com o Pai, nós estamos caminhando com Ele, porque eu aprendi ao longo desses últimos 4 anos que eu conhecia o Deus do falar, de alguém falar, mas em nome de Jesus eu estou conhecendo o Deus do caminhar junto. E é dentro dessa ótica que nós vamos agora para o bloco final. O bloco final fala o seguinte: hoje, Deus continua levantando pessoas cheias do Espírito Santo, não para ostentar poder, mas para revelar sua glória. Quando caminhamos em intimidade com Ele, tornamos-nos canais por onde sua vontade se manifesta na terra com autoridade e graça. A autoridade espiritual não vem de títulos ou posições,
mas a intimidade com Deus. Quando Ele está conosco, nada pode resistir à sua voz. Eu falei até devagar, porque essa frase final é importante. Quando Deus está conosco, nada pode resistir à sua voz. Pessoal, o Criador do universo está conosco. Por isso é importante fazer essa análise, até trazendo uma forma, buscar trazer uma forma simples aqui. O fechamento dessa mensagem mostra que Deus continua levantando pessoas para cumprir seus planos, mas não para aparecerem, mas não para se exaltarem, e não para chamar atenção para si mesmas. Deus usa pessoas para que a glória dele seja vista. A força de quem anda com Deus não existe para enfeitar a pessoa, existe para revelar o agir de Deus. Que possamos ser testemunho de todos os desafios que nós passamos e vencemos, e que vamos passar e vamos vencer, mas realmente pela glória do Senhor, porque isso é muito importante, porque até aquilo que Deus nos dá pode ser usado de jeito errado, se o coração sair do lugar. Vou repetir, porque aquilo que Deus nos dá pode ser usado do jeito errado se o coração sair do lugar. Sim, porque se o coração sair do lugar, aí nós podemos ter uma linha de entendimento, que é isso que eu vou colocar, ou uma linha de reação dentro do quadro confronto. Uma reação errada seria querer reconhecimento, validação ou importância pessoal a partir daquilo que Deus confiou. Deus, tudo é dele e tudo é para ele. Então, uma reação certa seria os quê? Usar tudo o que Deus der para nós com humildade, lembrando que a glória é dele, a glória é do Senhor. Nada é para a nossa glória, no sentido de aparecer, de mostrarmos ser maior, porque Deus realmente ele trabalha com uma pessoa que busca a humildade, mas principalmente busca trabalhar com a direção do Pai. O exemplo que eu coloquei aqui, entendo que vai fixar melhor, é como alguém que começa servindo com sinceridade, mas aos poucos passa a medir tudo pelos elogios, pela aceitação ou pela atenção que recebe. Sem perceber, o coração sai do altar e começa a procurar a vitrine. Olha, eu vou fazer uma pequena análise de algo que é muito comum hoje, e é só a questão do like que nós damos, a curtida que nós damos aí em alguns vídeos do YouTube. O like para mim, gostar para mim, é mostrando mais uma linha de agradecer aquilo que está sendo compartilhado e agradecer a pessoa que se dispôs a fazer isso. Não é pela pessoa, é por tudo aquilo que ela está compartilhando. E eu entendo que quando a pessoa compartilha com o coração, ela não compartilha para se aparecer. Ela compartilha porque é algo daquilo que ela está cheia. Então, nesse caso, eu diria para vocês o seguinte: vamos falar sempre quando nós se deparamos com algo semelhante. Senhor, que tudo na minha vida aponte mais para ti do que para mim. Repetindo, Senhor, que tudo na nossa vida aponte mais para ti do que para nós. Vou colocar nós aqui no plural. Porque se nós fazemos dessa forma, nós podemos confrontar, ou ter essa pergunta de confronto, aquilo que Deus tem nos confiado tem servido mais para glorificá-lo ou para alimentar o nosso eu? O meu eu, não falei aqui nesse caso, ou nós mesmos, porque a glória que vem do Senhor é dele e para ele. Mas que ele possa nos usar e estamos aqui para servir ao reino, buscando cada um de nós fazer aquilo que Deus tem como propósito. Por isso, pessoal, para finalizar aqui o nosso devocional de hoje e trazendo, sim, uma mensagem central, poderia falar para vocês o seguinte: a verdadeira força não vem da aparência, não vem do cargo ou da imposição humana. Hoje a palavra nos lembrou isso. Acasias nos mostra o erro de buscar a fonte errada.
E a fonte certa é quem permanece com Deus é sustentado por ele. Sim. Por quê? Tudo que Deus faz em nós deve apontar para a glória dele. Isso é importante porque, para finalizar, eu digo para vocês o seguinte, fazendo até um resumo do que nós falamos aqui. Quando eu faço esse resumo, isso deixa para mim muito claro o que nós lemos, o que nós escutamos e o que nós vamos aplicar. Porque olha só, no bloco 1, vimos que quando a vida aperta, precisamos correr para a fonte certa, que é Deus. No bloco 2, nós vimos que a força humana não abre o que só a humildade diante de Deus pode abrir. Já no bloco 3, vimos que quem permanece perto de Deus é sustentado por ele. E no bloco 4, bloco final, vimos que tudo que Deus faz em nossa vida deve apontar para a glória dele e não para nós mesmos. Isso, para mim, foi um desfecho maravilhoso quando concluí a leitura e quando eu fiz esse resumo, porque para mim ficou simples, ficou claro o que nós temos que fazer mediante a palavra que nós recebemos hoje. E o que nós podemos colocar como aplicação prática. Busque a Deus primeiro, especialmente nos momentos de pressão. Troque a dureza pela humildade. Separe tempo para permanecer na presença de Deus. Pessoal, o dia tem 24 horas. Será se 30 minutos do dia nós não conseguimos separar para permanecer na presença do Deus poderoso, Criador do céu e da terra? É algo para refletir, porque o nosso dia a dia, e isso é importante enfatizar, porque isso passou por mim. Quando eu falo passou por mim, porque até dar um depoimento, o projeto Café com Palavras Rema, ele começou exatamente no momento que eu entendi que mesmo 30 minutos para mim parecia que não existia para falar com o Pai. Eu falei, se eu não tenho 30 minutos para falar com o Senhor Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, aquele que me criou, eu vou ter que tipo de sucesso, que tipo de prosperidade? E pedi ao Deus exatamente que ele me desse uma direção ou algo que pudesse ser, que pudesse me ajudar, mas também que pudesse ajudar outras pessoas. Por isso que eu trouxe esse modelo para vocês, e eu tenho certeza que isso está ajudando muitos de nós, tá? Então é importante separar esse tempo para permanecer na presença de Deus. E logo amanhecer para mim é maravilhoso. Tomando um cafezinho, tendo esse momento de estar fazendo a leitura da palavra, meditando, buscando a direção dele, fazendo as correções daquilo que nós estamos fazendo de forma errada, buscando os ajustes para seguir em frente. Seguir em frente. Porque é maravilhoso andar na companhia do Pai. É maravilhoso. Lembre-se, ao longo do dia, tudo que Deus fizer na sua vida deve apontar para Ele. Sim. E o que eu posso trazer para aplicação hoje, domingo, 5 de abril de 2026. Hoje, peça a Deus coragem para ouvir a verdade e humildade para obedecer. E, acima de tudo, que tudo que nós viemos a fazer, façamos com humildade, façamos pela honra do Senhor, que é isso que deve permanecer em toda a nossa vida. Ok, pessoal? Então, agora para a nossa oração final, oração de encerramento, agradecendo ao Pai mais uma vez esse momento maravilhoso, esse momento grandioso aí, eu não tenho adjetivos para agradecer ao Pai, o amanhecer ao lado dele, a oportunidade de tomar um café com o Pai. Então, Senhor, para aqueles que puderem fechar os olhos, Senhor, obrigado pela tua palavra nesta manhã, Pai. Obrigado porque o Senhor nos lembra que a verdadeira força da vida não está no nosso braço, não está na nossa voz, ou não está na nossa aparência, mas está em andar perto de ti, Pai. Perdoa-nos pelas vezes em que corremos para pontes erradas. Tentamos resolver tudo do nosso jeito, Pai, ou confiamos mais na força humana do que na tua direção.
Ensina-nos a te buscar primeiro, todos os dias da nossa vida. Ensina-nos a viver em humildade, independente da circunstância. Ensina-nos a permanecer na tua presença, pela glória do Senhor. E guarde o nosso coração, Pai, para que tudo em nossa vida aponte para a tua glória. E que nesse dia a tua mão nos conduza, a tua mão nos alinhe, tua voz nos alinhe e principalmente, Pai, a tua presença nos sustente. Por isso, mais uma vez, eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Obrigado aí a Sandra. E vamos lá. Amanhã, segunda-feira, dia 6 de abril, estaremos aqui em nome de Jesus e vamos buscar cada vez mais ter a clareza que tudo é dele e tudo é para ele. Amém. Fique com Deus e nos vemos aí ao longo dos dias. Tchau, pessoal. Tchau.